Olá, terceiro ano. Estou aqui para dar aula de português, tá bom? Aula de português, livro de português, página 43. Diz assim: estudo da língua. Número 8. O texto, o livro das combinações, poderia aparecer em quais suportes de leitura? Então você pode circular e onde poderia aparecer esse texto? Letra A, numa revista. Letra B, num jornal. Letra C, no livro de receitas. Letra D, em um rótulo. Letra E, no livro de histórias. Ou letra F, em bulas de remédio. Você pode marcar aí mais de uma opção, tá, gente? Tem opção aí que é bem óbvia, né? Por exemplo, revista. Pode aparecer numa revista um texto desse? Sim, pode aparecer numa revista. Letra B, pode aparecer num jornal? Sim, um texto desse pode aparecer num jornal. Num livro de receitas? Não, porque livro de receitas a gente está falando sobre receitas, né? De como fazer as coisas, como preparar, enfim. Num rótulo de um produto? Não. Num livro de histórias? Sim, no livro de histórias poderia aparecer, assim como apareceu o nosso, né? E na letra F, numa bula de remédios, não, porque a bula de remédios é só para poder a composição do remédio, para que serve, né? Enfim. Número 9 diz assim: observe as palavras em destaque nos trechos a seguir. Quando você brinca sozinho, não precisa combinar nada. Então, combinar está em negrito, né? Aí depois diz assim: pronto, está combinado. Nem precisa falar, acontece tudo dentro da sua cabeça. Então, de novo, agora a palavra combinado. A primeira foi combinar, a segunda combinado. E a última frase é: e a troca é outra combinação. Então, são três palavras: combinar, combinado e combinação. O que as palavras destacadas têm de semelhantes? O que elas têm de parecido aí? O que você pode observar que elas têm de parecido? Vamos pensar um pouquinho. Pensa aí, ó. Combinar, combinado, combinação. Então, o que elas têm de parecido é a primeira parte da palavra, que é combinar. Combinar, até essa parte, todas elas são iguais. Combinar são iguais. Então, você pode escrever aí a primeira parte da palavra, que é a parte combina. Letra B. O que você acha que essas palavras significam? Na letra B, é a sua resposta. Ele perguntou o que você acha, ou seja, é a sua opinião, tá bom? O que você acha que essas palavras representam? Letra C. Por que essas palavras se repetem no texto? Por que você acha que ela se repete? Bom, as palavras estão se repetindo para poder dar continuidade, né, à ideia de combinação, porque eles estão falando ali muito sobre combinação, sobre um combinado, sobre tratar algo, né? Então é para dar o quê? Para dar continuidade a essa ideia. Então você pode escrever aí, para dar continuidade à ideia de combinação. Ok, número 10. Observe as palavras a seguir. Então a palavra é trocar, aí depois do lado está escrito destrocar. Forme novas palavras, acrescentando a parte em destaque. Ou seja, a sílaba des, você vai acrescentar a sílaba des em todas as palavras, tá bom? Por exemplo, afinar vai ficar desafinar. Combinar, descombinar. Arrumar, desarrumar. E assim por diante, tá? As outras você vai fazer aí, ó. A próxima palavra é dobrar, depois é ajeitar e depois é cumprir. Então, todas essas palavras você vai iniciar elas com a sílaba des. D-E-S. Página 44. Lá em cima diz assim: organize as palavras no quadro de acordo com a quantidade de sílabas. Então você vai organizar, eu tenho uma coluna para palavras de uma sílaba, uma coluna para palavras de 2 sílabas, de 3 sílabas e de 4 sílabas. Então isso aí, essa parte é muito simples. Você vai contar, por exemplo, a primeira palavra lá em cima é brincadeira. Então eu vou contar, ó, quantas vezes eu abro a boca. Brincadeira. Então a palavra tem quantas sílabas? 4. Então eu vou lá no quadro que está escrito 4 sílabas e vou escrever brincadeira. Próxima palavra, bola. Ó, bola. 2 sílabas. Então eu vou no quadro de 2 sílabas e vou escrever bola, tá bom? E você vai fazer isso com todas as palavras até completar todos os quadros. Nenhuma palavra vai se repetir e todo o quadro vai ficar completo, tá bom, gente? Número 12. Pesquise e escreva outras palavras com a mesma quantidade de sílabas das palavras abaixo. Então, por exemplo, na letra A tem a palavra par. Par, uma sílaba só. Então você vai escrever mais 3 palavras que tem uma sílaba só.
Na letra B, livro, ó, livro, 2 sílabas. Então você vai escrever mais 3 palavras que tenham 2 sílabas. E assim por diante. Na letra C e na letra D também vai fazer a mesma coisa, tá bom? Lá embaixo, clique. Como você pode observar, as palavras têm diferentes quantidades de sílabas. Confira como as palavras são classificadas. Nós aprendemos, inclusive, essa matéria no 2º ano, que são a classificação das... classificar as sílabas por quantidade de... Classificar as palavras pela quantidade de sílabas. Por exemplo, ó, quando a palavra tem uma sílaba, a gente chama ela de monossílaba. Quando a palavra tem 2 sílabas, a gente chama de dissílaba. Quando tem 3 sílabas, nós chamamos de trissílaba. E quando tem 4, 5, 6, ou seja, de 4 para cima, nós chamamos de polissílaba, tá bom? Então, para que eu possa descobrir a quantidade, se essa palavra é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, eu preciso contar as sílabas das palavras. Para contar as sílabas, eu preciso ver o número de vezes que eu abro minha boca para falar a palavra. Por exemplo, a palavra ventilador. Ó, ventilador. Abri 4 vezes. Então, é uma palavra de 4 sílabas, então é uma polissílaba. Então, e assim por diante. Por exemplo, tristeza. Tristeza. 3 sílabas, então é uma trissílaba. Tá bom? E assim por diante. Vamos para a página 45, que é a última página de hoje. Número 13 diz assim: escreva as palavras das peças de jogo de acordo com a quantidade de sílabas. Ó, uniforme, rede, gol, futebol, partida, combinado, jogador e trave. Então aí cada palavra tem um número de sílabas. Por exemplo, a palavra uniforme. Uniforme tem 4 sílabas. Aí você vai lá na letrinha, aonde tem 4 quadradinhos e vai escrever uniforme. No lugar onde tem 4 quadradinhos é onde? Na letra G. Aí você tá uniforme, tá bom? E assim por diante. Todas elas você vai colocar cada uma no lugar aonde ela vai estar se encaixando. Tem palavras que cabem mais de um lugar, não tem problema. Você encontra um lugar e bota ela aí pronto. 14. Observe os bilhetes e compare a maneira que cada criança separou as sílabas no fim das linhas. Olha lá. A primeira, Pedro, que tal você trazer amanhã sua coleção de carrinhos para brincarmos no recreio? André. Então essa primeira carta aí, ele errou aí. Por quê? Por que ele errou? O que será que ele errou? Ó, amanhã sua coleção de carrinhos para brincarmos no recreio. Ok. Vamos ver. A segunda, Pedro, que tal você trazer amanhã sua coleção de carrinhos? A mesma coisa. Mas ele separou lá, separou da forma correta, botou um R de um lado e um R de outro, para brincarmos no recreio. E na terceira, Pedro, que tal você trazer amanhã? Ah, lá, ó. A terceira está correta, por quê? Ele não separou os 2 R's, ele botou K e o Rinhos lá embaixo, para brincarmos no recreio. Marque... Ah, sim. Entendi agora, gente. Desculpa. Aí não é para você marcar a que fez correto. É para você fazer marcar da forma incorreta. Então a forma incorreta é a última cartinha, porque ele não separou o RR. Ele botou o RR lá embaixo. K, aí ficou um espaço enorme, botou Rinhos lá embaixo. Ou ele tinha que separar o car, um R lá embaixo e o outro R, um R em cima e outro R embaixo. Ou ele botava carri em cima e o Inhões embaixo. Tá bom? É porque ele separou lá embaixo, enfim. Então a última cartinha está errada, tá bom? Número 15 diz assim, ó, imagine sua escrita no fim da linha do caderno. De quantas maneiras diferentes você poderia separar as palavras a seguir? Então aí não é para você simplesmente separar as sílabas. É para você escrever como se você estivesse escrevendo na linha e a linha acabou. Aí você tem que continuar a palavra na outra linha, entendeu? É isso que ele quer saber. Como pode ser dividida essa palavra? Como pode ser separada essa sílaba aí, ó? Por exemplo ali, escritório. Você pode botar tracinho, tório. Eu não posso colocar, por exemplo, aí um T e o óleo embaixo. Tá errado. Ou eu boto escritó e o rio embaixo. Ou eu boto depois tório embaixo, também está certo. Tá bom? Então, cada palavra você vai escrever diferentes maneiras que você pode separar. Se fosse para escrever, dividir ela em linha, tá? Não é dividir as sílabas, não é separar as sílabas, isso aí não. É como se você estivesse escrevendo numa linha, acabou a linha, não tem mais espaço.
vou passar para outra linha. É isso aí que você tem que pensar, tá bom? Então é isso, por hoje é só. A aula de português foi isso aí, então beijos para você e até a próxima.